Portanto, irmãos, como nessa mensagem nos fazem várias perguntas. A porta dos céus está aberta para mim? Depois de 10 anos de igreja, depois de 20 anos de igreja, depois de 30 anos de uma carreira apostólica, a porta dos céus está aberta para mim? Depois de eu ter ouvido a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo por todos estes anos, esta palavra, ela me dá o direito na vida eterna com Deus? É uma pergunta que devemos nós fazer para cada um de nós, porque nós somos conhecedores desta verdade. E nesta mensagem, o Santo Irmão Aldo, ele nos fala também do convite que Jesus fez para todos. Quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou seja, pela opressão do mundo, pela opressão do pecado, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é a sua doutrina. Ele também fala que o seu fardo é leve. Mas muitos hoje estão achando difícil seguir os ensinos que Jesus nos orienta a ser, porque Ele fez esse convite para essas pessoas, e Ele diz que é a porta da salvação. Nós usamos a palavra porta até num sentido metafórico na nossa vida, dizendo assim: abrir uma porta do emprego. Quando abre uma porta do emprego, abriu uma oportunidade, entendemos assim? Então Jesus, ele afirma: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é a oportunidade, ele afirma que ele é a oportunidade de salvação. Como na mesma doutrina ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ou vem ao Pai se não for por mim. Qual que é esses caminhos, irmãos? Os caminhos que Jesus traçou, os caminhos que Jesus andou. O caminho que sempre amou as pessoas, amou o seu próximo, amou os seus apóstolos, amou os profetas de Deus, amou a Santa Vó Rosa, amou o estimado profeta Santo Irmão Aldo. Então é esse amor que tem que estar na nossa vida também, nesta igreja. Porque Jesus, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nós podemos falar do nome de Jesus hoje, amanhã, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas se nós não fizermos a vontade de Deus, nós vamos apenas falar do nome de Jesus. Muitos aí fora ainda falam: Jesus, olha o coração, Deus olha o meu coração. Daí eu pergunto aos irmãos: e o seu coração? E o meu coração? Está perto de Jesus? Porque ele registrou que, falando assim, que muitos louvam ele com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma palavra que Jesus disse para aqueles que em vão o adoravam. Falava da boca para fora. Hoje, nos dias de hoje, vemos o mundo inteiro falando do nome de Jesus. Ai da minha vida se não fosse Jesus. Daí eu pergunto: será que a porta dos céus está aberta para essas pessoas que apenas estão falando do nome de Jesus? Esse Jesus que me aceita eu dançar um forró? Esse Jesus que me aceita eu ingerir bebidas alcoólicas? Esse Jesus que aceita eu viver numa prostituição? Será, irmãos? Será que é esse Jesus que a Igreja Apostólica anuncia? Será que é esse Jesus que foi pregado na cruz? Porque tudo aquilo que você ama no mundo,
Mais do que Deus, aquilo ali passa a ser o seu Deus. Então, se as pessoas estão amando o pecado passa a ser o seu Deus. E nós vemos muitas pessoas sendo amantes do pecado, falando de Deus e vivendo longe de Deus e pensando que estão com Deus. Vivendo uma vida depravada, uma vida no erotismo, no mundanismo, uma vida toda conturbada neste mundo e falando de Deus. E essa igreja está nesta terra, irmãos, para poder falar esta verdade dos céus. Mostrar que Jesus é esta oportunidade, é esta porta de salvação. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por esta porta. Quantos que entram pela porta larga, irmãos? Rejeita a porta estreita porque acha difícil seguir a igreja. Muitos acham difícil a disciplina da nossa igreja. O povo lá do mundo fala, a igreja apostólica tem um povo que às vezes é escravo de uma roupa. Nós somos, irmãos, escravos? É uma pergunta que eu faço a todos os irmãos. Nós somos dispenseiros de Deus, que tem por missão de anunciar a obra do Evangelho do Reino dos Céus, falar a verdade. Porque se nós ouvir outra palavra que não seja essa, ela pode nos levar para qualquer outro lugar, menos para a glória de Deus. Então nós temos que se arrepender dos nossos pecados para que a nossa porta ela esteja aberta nos céus, para que nós possamos ocupar o nosso lugar. Porque Jesus fez a promessa que ia para o Pai, enviaria o Consolador. E ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Mas eu vou preparar o lugar para aqueles que forem fiéis, para aqueles que forem justos. A doutrina diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, não sobre os injustos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao clamor de cada um. Eu posso dizer, eu sou apostólico, mas ainda eu ando na mentira. Eu sou apostólico, mas eu ainda sou vaidoso. Eu sou apostólico, mas eu sou fofoqueiro. Eu sou apostólico, mas eu cuido da vida do meu irmão. Eu sou apostólico, mas eu pratico a injustiça. Eu não sou justo com o meu irmão. Eu não sou justo com os meus negócios. Eu sou apostólico, mas eu não estou nem aí para a igreja. Eu exerço o ministério, mas eu vou quando dá para me ir. Eu não tenho um compromisso nenhum com a igreja, mas eu quero a minha salvação. Será, irmãos? Essa palavra, os irmãos podem, às vezes, até interpretar de uma maneira de exortação, mas longe de mim isso, irmãos. Eu quero o bem de cada um dos irmãos. Quero que todos sejam felizes, abençoados, e encontrem com Deus e receba o seu galardão. Receba um reino que já foi reservado, o lugar seu que já foi reservado antes da fundação deste mundo. É o meu desejo. A palavra não é dura, irmãos, a palavra da doutrina. É para nos ensinar. Jesus disse certa vez, dizendo assim, se o seu olho te causa escândalo, é melhor você arrancar ele e entrar na eternidade com um olho só do que entrar com os dois nas trevas. Se a tua perna te causa escândalo, é melhor você arrancar ela e entrar na eternidade com uma só do que com as duas nas trevas. Então notem a maneira que Jesus falava nos corações, notem a necessidade que Jesus tinha que falar no seu povo. Ele fala também a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. Aquele que não nasce de novo não pode ir de encontro com o reino de Deus. E o que é nascer de novo? É eu rejeitar o pecado. É eu rejeitar essas coisas que eu amo do mundo. A luxúria, a vaidade, a soberba. E fazer parte do reino de Deus. Verdadeiramente. Compreender o que Jesus, o que a Santa Vó Rosa tem a nos ensinar nesta igreja. Porque esta igreja custou sacrifício. Para o nosso saudoso bispo, Eurico Matos Coutinho, foi oferecido ele até as riquezas desta terra,
Quando o maligno apresenta para ele, diz: te darei tudo isso aqui, ó. Isso tudo é meu. Para você parar de pregar esta palavra. Palavra do bispo: eu sou co-herdeiro de Cristo, já reino com ele. Ou seja, rejeitando convites que o maligno fez a ele e que faz todos os dias a cada um de nós. Porque o maligno, ele faz esses convites, irmãos. Ele fez a Jesus. Ele disse a Jesus: se é filho de Deus, pule daí. Na doutrina não está escrito que guardará até os seus pés, não permitirá que se machuquem. Se és filho de Deus, transforme esta pedra em pão e coma. Jesus soube responder cada coisa que ali o maligno foi ofertar para ele. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Quanto que estão ouvindo esta palavra estão tentando a Deus. Disse também: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Então, amados irmãos, vamos seguir os conselhos que esta igreja tem, para que nós não venhamos perecer, porque Deus é muito justo, e muito justo mesmo. O amor de Deus, o trono de Deus se firma no amor, o trono de Deus ele se firma na verdade, o trono de Deus ele se firma na justiça, e devemos seguir esse amor, esta verdade e essa justiça, porque senão nós vamos perecer. Porque o reino do mal ele se firma na mentira, no ódio e na injustiça. Eu não posso trocar o amor de Deus, a verdade e a justiça de Deus, pelo ódio, a mentira e a injustiça do mundo. Eu tenho esse conhecimento. A Santa Avó fala comigo em todas as reuniões, em todas as oportunidades, para que eu vivo longe do mundo, para que a porta do céu esteja aberta para mim. Mas eu ainda estou sendo amante do mundo. Jesus diz assim: não ameis o mundo. O mundo que Jesus referiu foi o pecado. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo é concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. E o amor do Pai não está no mundo. Então, irmãos, nós temos que refletir nos pontos de doutrina de nossa igreja, para que nós possamos ter uma aprovação diante de tudo que nós fizermos nesta terra. Porque triste daquele que chegar diante de Deus e ter uma reprovação pela falta de obediência, por ouvir tanto nesta igreja e não dar ouvido o que aprendeu, e ter uma reprovação. Porque Deus vai falar, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci, filhos da perdição. Aqueles que são desobedientes. E olha o que Deus fala ao profeta Moisés, naquele tempo, quando o profeta Moisés conduzia aquele povo que estava se perdendo. E ele ali falou sobre a recompensa da desobediência, porque o mundo foi condenado, irmãos, pela desobediência. O pecado surgiu no mundo pela desobediência do homem. Então Deus fala ao profeta Moisés em Deuteronômio 28, dizendo assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre,
e o fruto de tua terra, a cria de tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas, maldito será ao entrares, e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereça por causa da maldade de tuas obras, pelas quais me deixastes. Veja a maneira que Deus mandou falar o povo do profeta Moisés. No tempo de hoje não é diferente. O ministério do santo irmão Aldo é semelhante ao ministério do profeta Moisés. Aquele povo que seguia o profeta Moisés, não seguia o profeta Moisés porque ali adorava, idolatrava o profeta Moisés, não. Porque eles necessitavam do profeta ali no meio deles. E a doutrina diz que uma igreja sem a direção de uma profecia, ela se corrompe, ela se perde. Então nós seguimos os conselhos do santo irmão Aldo, é porque nós vemos a unção do Espírito Santo de Deus na vida dele, para poder nos trazer esses esclarecimentos, assim como Deus ali levava para o profeta Moisés, para aquele povo se viver livre dessas maldições. Porque ele pegou e falou também das bem-aventuranças que aquele povo alcançaria se fossem fiéis. Então, irmãos, vamos ser fiéis a Deus. Vamos ser fiel em tudo nesta igreja. Porque Jesus é que prometeu que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas se fiel for. Agora, se não for fiel, vão viver falando de Deus, falando da Santa Vó Rosa, falando do Santo Irmão Aldo, e não vai alcançar aquilo que é desejado, que é a salvação de nossa alma. Então essa mensagem, ela vem para nos dar condição de viver melhor, porque eu tenho que ser hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Porque no dia que meu corpo tombar, eu posso dizer assim, como o apóstolo São Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu guardei a minha fé, eu fiz o uso da minha fé. Agora vou de encontro com Deus, receber dele a coroa da justiça que está a mim reservada, porque eu fiz por onde merecer esta coroa. Não é bonito, irmãos? Não é maravilhoso assim? Então nós temos que entender a palavra que esta igreja está nos ensinando. Senão não adianta nada. Senão nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Estamos perdendo o nosso tempo. Porque amanhã, irmãos, nós iremos encontrar barreiras no nosso trabalho. Pessoas que não têm este conhecimento. Pessoas que às vezes vão até nos insultar. Pessoas que totalmente ignorantes. Pessoas que vivem de qualquer maneira neste mundo. Eu vou ter que estar lá, dando o meu exemplo. Eu vou ter que estar lá no meu trabalho, com sabedoria até às vezes, para poder apaziguar uma situação. Por quê? Porque hoje eu aprendi. Hoje eu vim na igreja. Hoje eu aprendi algo para me levar para o dia de amanhã. Eu participei hoje de uma reunião. Então eu estou firmado na doutrina, estou firmado na verdade, para até chegar no próximo final de semana, com muita alegria no coração, vim participar. Façam uso, irmãos, da nossa fé. Façam uso da água ungida. Façam uso. Por que eu falo assim? Porque às vezes muitos dizem assim que é apostólico, mas se você procurar um copo com água ungida na casa dele, você não encontra. Aí quando vem as barreiras, não tem do que se valer. E nós fomos ensinados assim, fazer o uso da nossa fé. Não mudou nada, irmãos. O poder de Deus lá de 2.000, 3.000 anos atrás continua sendo o mesmo. E esse poder é atuante na nossa vida. Mas temos que fazer por merecer. Nós temos que rejeitar o pecado. São Tiago diz assim, que aquele que constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A nossa fé é para nos fazermos amigos de Deus, perseverantes em Deus, e louvar e glorificar
a Deus e todo o teu reino. É com muita sinceridade que eu desejo que todos alcancem as bênçãos dos céus. É com muita sinceridade no coração e com muita alegria também que eu transmito essa mensagem aos irmãos e aos internautas, para que todos possam alcançar aquilo que desejam na sua vida. Sejam felizes e bem-aventurados. Somos um povo feliz, porque nós somos da Igreja Apostólica. Somos um povo doutrinado. Somos um povo doutrinado por Jesus. O mesmo Jesus que morreu na cruz, não esse Jesus que o mundo aí anuncia. Então, irmãos, recebe essas palavras do Santo Irmão Aldo, e eu agradeço a participação dos irmãos que estão aqui presentes, agradeço a participação dos irmãos que estão online, agradeço a presença de cada um dos irmãos que vieram aqui hoje, para poder celebrar, para poder prestar a Deus culto de adoração e de gratidão. Que as bênçãos e as plenitudes dos céus alcance cada um dos irmãos. Que Deus possa dar ânimo, coragem a todos os irmãos que compõem o ministério nesta igreja do coral. Não desanime, irmãos, a luta é muito grande. Sejam perseverantes e fiéis, porque quanto mais fiel o irmão for, mais Deus vai poder ajudar. Agradeço o ministério aqui representado por diáconos, diaconisas, pastores, enfim, todos os meus agradecimentos, em nome de Deus, o nosso Pai. Também não posso deixar de agradecer os nossos irmãos internautas, que estas bênçãos também possam ser uma realidade na vida de todos, e que todos possam ser felizes e alcançar o que almeja tanto aqui nessa terra. Que Deus possa abrir porta para emprego, possa levar cura de enfermidades. Creiam assim, porque essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Ela vem do reino dos céus para nos abençoar. Agradeço a todos. Convido, pois, para que se coloquem em pé. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um momento de fé, mais uma reunião, o qual Deus nos conferiu a honra de poder estar participando. Peçam em sua oração em favor dos filhos, famílias, entes queridos, vizinhos, pessoas que fazem parte de vossa vida, pessoas que são especiais nas vossas vidas. Orem também para os que são mais necessitados neste mundo, que não tem este caminho de fé, esse caminho de esperança, esse caminho de bondade e amor. Pede a Deus para que Ele possa ter misericórdia dessas pessoas sofredoras que estão neste mundo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja e exaltado é o Teu santíssimo nome. Agradecemos ao Senhor e ao Teu divino Espírito. Agradecemos a Jesus pela participação e a manifestação do seu poder em nossa reunião. Agradecemos à Mãe Virgem Maria pela presença da Senhora, presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque assim cremos em espírito e em verdade. Foi Jesus que disse assim: os verdadeiros adoradores de Deus hão de adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui nós estamos com um coração sincero, um coração contrito, um coração à procura de alívio, um coração aberto para poder receber as Tuas bênçãos, ó Deus nosso Pai. Por isso que pedimos ao Senhor que abençoe todos os quantos creem e confiam na Tua palavra. Tenha misericórdia das pessoas que sofrem neste mundo. Ó Jesus Cristo, príncipe da paz, Senhor da vida, dê entendimento a todas as criaturas, pessoas que caminham à deriva neste mundo, que caminham pelas praças das grandes cidades, que não têm um consolo, que não têm a alegria de viver, muitos estão até desanimados. Santa e bendita Vó Rosa, o Teu poder é muito grande junto com Jesus. Abençoe essas vidas, visite todas as famílias apostólicas, visite o lar de cada um irmão internauta, levando a cura para cada um deles, se porventura algum se passa por enfermidade. Visite os leitos de
de hospitais, as casas de saúde, as maternidades, que as mães possam ali dar à luz os teus filhos, o teu filho, e que a Senhora Mãe Virgem Maria possa o amparar. Também peço ao Senhor, ó Jesus, pelo teu sangue precioso derramado na cruz, que abençoe todos os seus filhos cujos nomes estão nessa caixa de pedido de oração, o qual pede ao Senhor com muita sinceridade o alívio de um sofrimento, a cura de uma enfermidade, a abertura de uma porta de emprego. Ó Jesus Cristo, Príncipe da Paz, abençoe todos esses povos sofredor, abençoa a vida de cada um deles e também nos abençoe nós que estamos aqui presentes, recebendo de Ti as bênçãos emanadas do trono de Deus. Recebamos, portanto, irmãos, as bênçãos de Maria Santíssima, da Santa e Bendita Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, assim também como recebemos as bênçãos do estimado Santo Profeta Irmão Aldo, e agradecidos por esta reunião, e nós louvamos e glorificamos a todo o reino dos céus, e que o reino dos céus possa se fazer presente na nossa vida, e que a vontade de Deus possa ser prevalecida aqui na terra como ela prevalece no céu, e que nós haveremos de glorificar a Deus, assim como nós glorificamos hoje, haveremos para todo sempre de glorificar. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade. Vão todos com Deus. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento.